Programa ADVJus. Oferecimento. Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. A ARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um ADVJus. Hoje, com satisfação, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Alisson Leandro Mascaro. Dr. Alisson é advogado, jurista, palestrante, filósofo do direito e autor de diversas obras, todas ligadas aqui ao ramo do direito. E eu quero cumprimentá-lo, doutor. Muito obrigado a sua presença aqui em nosso programa. É uma alegria muito grande falar para você e para todos os que acompanham aqui de Ribeirão Preto, toda a região. Uma satisfação muito grande falar a esse público. Legal. E também recebo o não menos ilustre, o doutor André Geia. O doutor André Geia também professor universitário, ele é meu colega advogado e hoje vice-presidente aqui da 12ª subseção em Ribeirão Preto. Muito obrigado, doutor Geia. Obrigado, Marco, mais uma vez pela oportunidade de abrir ali os canais do seu programa. E com certeza tem levado aos nossos colegas notícia e informação extremamente útil. E também de poder dividir aqui com esse nosso grande jurista, filósofo do direito e caro amigo, doutor Alisson, esse programa. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Portanto, você não pode sair daí. Fique conosco. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, mas é rapidinho. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Ok, voltamos então com o ADVJus, doutor Alisson. Então, o propósito principal da sua visita aqui a Ribeirão Preto são palestras que o senhor profere a respeito, principalmente, de temas relacionados com as obras que o senhor possui. Isto, exatamente, doutor Marco. Eu, aqui em Ribeirão Preto, vim de São Paulo para proferir algumas palestras nas faculdades de Direito, nas universidades locais, e muitas delas tratando de temas, inclusive, dos meus livros, que buscam refletir sobre o direito, a sociedade, trabalhar com a teoria geral do direito. Portanto, é uma alegria grande vir a Ribeirão e compartilhar com os estudantes de direito, os professores. Aqui está o Dr. Geia, meu querido amigo, que também compartilha dessas reflexões, e com todo o público jurídico, advogados, promotores, juízes, todos que estão lidando com o direito. Portanto, o objetivo desta minha vinda a Ribeirão é falar ao público jurídico local e compartilhar essas reflexões. Doutor, existe um tema específico hoje que a gente observa que é bastante latente na sua linha de argumentação nas palestras. Qual é o título reservado para as palestras de Ribeirão Pretanos, doutor? Exatamente. A minha reflexão aqui em Ribeirão Preto, nestas ocasiões, elas estão ligadas à filosofia do direito e, em especial, às questões ligadas à justiça e à justiça social. Nós, em geral, na vida jurídica, o advogado, por exemplo, ele se baseia em toda a sua construção jurídica, suas petições, suas peças judiciais, ele sempre se baseia naquilo que o direito positivo lhe dá, as normas, os códigos. Mas, em geral, também o jurista sempre quer, além de pleitear com base nos códigos, ele quer dizer que o seu pleito, que o seu pedido, também se constrói com base na justiça. Sim. Ou seja, é um pedido por justiça. Também o juiz, quando sentencia, decide com base naquilo que ele considera que é justo. Aí vem a grande questão. A maioria dos juristas, a maioria dos advogados, dos juízes, dos promotores, dos estudantes de direito, quando estão lidando com o mundo jurídico, eles sabem até situar muito bem onde está a lei.
Mas a pergunta é, o que é a justiça, com a qual ele lida a todo momento, e muitas vezes ele não sabe definir. Portanto, esta reflexão, que parece tão simples, porque o que é o justo para quem lida com isso, mas nós vamos começar a ver que esta reflexão é complexa, porque no final das contas, ela envolve horizontes, ela envolve perspectivas, ela envolve o que nós queremos da sociedade ou não, de tal sorte que, embora a maioria dos juristas tenha uma visão costumeira sobre o justo, é preciso que nós avancemos. O que vem a ser o justo numa sociedade como a nossa? O senhor acha que a gente está precisando avançar ainda muito no ponto de vista, principalmente da aplicação do direito, no pensamento jurídico de uma maneira globalizada? Eu tenho certeza disso, na medida em que nós temos, é verdade, hoje no Brasil e no mundo, nós temos muito direito, isso não se tem dúvida. Nós temos muitas faculdades de direito, nós temos muitos profissionais de direito, muitos bacharéis, muitos advogados, o poder judiciário é grande também, cada vez mais complexo, cada vez mais sendo desenvolvido, isso no Brasil e no mundo. Mas aí vem a questão, nós temos uma vida jurídica intensa, nós temos muita gente lidando com o direito, mas será que nós temos, por causa disso, uma sociedade justa? Será que ela está, de fato, constituindo padrões sociais distintos? Será que o mundo está melhorando em termos, inclusive, de justiça social? O que nós temos nesta realidade? Ou melhor dizendo ainda, o que tem contribuído o jurista para a melhoria do mundo? Será que é por causa dele? Será que é por causa dos seus atos? Portanto, toda vez que nós começamos a refletir sobre isso, nós também nos indagamos sobre o nosso papel. Existe muita gente que considera tranquilamente que o jurista já fez sua parte para o mundo, ou seja, bastou colocar as leis e o mundo está como está. Mas é preciso ir mais adiante nessa reflexão. Talvez não bastem simplesmente as leis. Nós observamos, no Brasil e no mundo, tantas normas, tantas instituições que vêm a dizer, que vêm a defender a dignidade humana, a justiça social, os direitos das minorias, tudo aquilo que está dizendo respeito à educação, à saúde, à habitação, tudo isso está no direito. Tudo isso, teoricamente, o jurista sabe lidar. Mas aí vem a grande questão. A realidade cumpre estes sonhos, estes ideais, estas metas que o direito está prevendo? Alguns vão dizer, é por conta da falta de aplicação de normas, é por conta do fato de que essas normas ainda não estão sendo de fato trabalhadas. Mas muitas delas estão aí, estão dadas, e mesmo assim o mundo não se estrutura como tal. Isto nos ajuda então a refletir que o problema da sociedade, da justiça, passa pelo direito, mas não é só do direito. Passa por muitas causas, passa por muitas questões. Quando nós dizemos de justiça social, o jurista tem a tendência de imaginar que com base numa canetada de lei ele pode resolver o mundo. Mas essas questões são também, e fundamentalmente, econômicas, políticas, ideológicas, valorativas, de tal sorte que eu penso que o jurista precisa da realidade de fato esse passo para se juntar com toda a compreensão crítica da sociedade e postular novos caminhos. Com certeza. Doutor, quero pôr aqui na roda de discussões nosso colega doutor Gé. Doutor, é mais ou menos a síntese do que eu pude depreender do que o doutor Alisson falou, mais ou menos é isso aqui. O pensamento jurídico deveria ou poderia ser talvez mais amplo do que hoje ele se apresenta. É isso mesmo, doutor? Eu realmente acho que o posicionamento que o doutor Alisson adota e a sua ampla visão que ele tem do direito tem contribuído sobremaneira para que a gente possa levar até as universidades, as cadeiras aí, as fileiras das cadeiras das faculdades, essa perspectiva de formar um profissional do direito preocupado não exclusivamente com o direito positivo, mas preocupado com o direito positivo, questionar esse direito positivo, verificar se esse direito positivo está atendendo aos anseios sociais, porque nós sabemos que há um descompasso muito grande nesta realidade e que o estudante de direito às vezes passa pelo curso e não consegue perceber essa perspectiva. As reflexões que o Dr. Alisson faz nas suas obras é exatamente exigir que o profissional, aquele que lida com o direito, veja algo muito além da norma posta propriamente dita, que acho que é a grande reflexão que nós também, operadores do direito, profissionais do direito, temos que ter em mente. Senão nós não fazemos justiça, né? Seremos meros tecnicistas do direito, mas não conseguiremos fazer a verdadeira justiça social. Não é verdade? Isso aí. O ADV Jus vai fazer um ligeiro break. Na sequência nós vamos voltar e você vai ficar sabendo das obras do nosso nobre palestrante. Aguarde.
A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Ok, voltamos então com o ADVJus. Olha aqui, em minhas mãos, essa maravilhosa obra, Introdução ao Estudo do Direito. Inclusive, o Dr. Alisson acaba de me dizer aqui que ela é recém-saída dos fornos, viu, gente? Principalmente o pessoal aí que está iniciando na advocacia, que está na faculdade, que quer uma obra. Olha aqui, ó. Introdução ao Estudo do Direito, 4ª edição. É isso, doutor Alisson? Isso, essa obra acabou de sair do forno, a 4ª edição dela, né? Esse livro é o manual que eu uso lá em São Paulo, nas minhas aulas na USP, no Mackenzie, onde eu leciono nas 2 instituições. E pelo Brasil todo, muitas faculdades, muitos estudantes de direito que estão começando o conhecimento jurídico têm usado esse livro como conhecimento prévio do que vem a ser o direito. Portanto, é uma pesquisa não só de como o direito se vê no dia a dia, mas por que ele é desse jeito. Numa linguagem mais fácil, inclusive, para o aluno de direito de começo de curso poder entender. Tá certo. Doutor, mas existem outras obras aí também, a gente fez aí uma pequena pesquisa a respeito das outras obras que a gente vai mostrar aí. Eu gostaria que o senhor falasse o nome dessas outras obras que estão aí nas livrarias, que também são de sua autoria. Perfeito. Além desse livro de Introdução ao Estudo do Direito, em termos de manuais, eu também tenho um livro que se chama Filosofia do Direito, pela editora Atlas. É um sistema que eu escrevi, didático, para compreender todas as grandes visões da filosofia do direito. Ainda nos termos de manuais, um livro de Sociologia do Direito, que se chama Lições de Sociologia do Direito, pela editora Cartier-Latam. E também livros de estudos, pela própria editora Atlas, um livro que se chama Filosofia do Direito e Filosofia Política, : A Justiça é Possível, que é para nós refletirmos justamente se no nosso mundo de hoje é possível fazer justiça, uma coletânea de estudos, além das minhas teses, minha tese Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, que é um livro também, Cartier-Latam editora, e Utopia e Direito, que também é minha tese de livre docência na USP, e também é publicada pela editora Cartier-Latam. Inclusive, essa obra foi a que mais me chamou a atenção pelo tema. Todas essas obras que o Dr. Alisson está se reportando, elas estão às suas ordens lá na livraria Mizuno e Leitão. Só você dar uma passadinha por lá. Dr. Géio, então qual a sua obra preferida do nosso colega? Você faz uma pergunta difícil, né? Faz uma pergunta difícil. Eu costumo falar que o Dr. Alisson ele transita muito bem pelo direito. Né? E uma das obras que a gente usa nas reflexões que a gente faz com os nossos alunos no curso de História do Direito é exatamente a obra de Filosofia do Direito, onde o Dr. Alisson introduz aí aos nossos alunos, né, na academia, uma perspectiva de reflexão que falta ainda hoje na formação do profissional. E essa ausência, ela reflete, com certeza, no exercício do trabalho desse profissional na sua vida pessoal, né, na sua vida profissional. Então, as reflexões que o Dr. Alisson traz aí em relação ao direito, à justiça, à legalidade, ao direito positivo, são extremamente importantes para que o aluno saia com uma visão mais humanista, para que o aluno saia da faculdade e se torne um profissional, como eu já falei aqui, não eminentemente tecnicista do direito, mas aquele construtor social, aquele sujeito que busca a justiça, mesmo que contrariando e questionando o direito positivo, que eu acho que essa é a nossa função como operador do direito, né? Não ser aquela pessoa que concorda com a lei, mas realmente mostra o que está por detrás da lei, os interesses econômicos, os interesses sociais, os interesses políticos, que às vezes o aluno que estuda exclusivamente o texto legal não consegue enxergar. E à luz das obras aí do professor Alisson, a gente consegue
clarear bem esse horizonte para os alunos. Acho que é extremamente importante. Tá certo. Doutor Alisson, fazer um pouquinho aqui o papel do advogado do diabo. Existe alguma dessas obras que é a sua preferida? Olha que é difícil para o autor perguntar para o pai qual é o preferido dele. Em geral é a última, né? Acho que nós vamos escrevendo a última se gosta mais, mas eu gosto de todas, enfim. Tá certo. As teses são produtos que foram por muitos anos trabalhados e os livros que são manuais também, por muitos anos, desenvolvidos em sala de aula. Gosto de tudo. Tá certo. Agora uma perguntinha técnica, doutor. Que expectativas atualmente nós podemos ter sobre as transformações no capitalismo e na própria sociedade como um todo? Essa é uma reflexão muito profunda e muito importante, na medida em que o jurista tem se deparado, não só o jurista, mas toda a sociedade, nos últimos anos em específico, com uma crise enorme da sociedade mundial e do capitalismo mundial. A Europa desde 2008, os Estados Unidos também, com um sistema financeiro, bancário praticamente quebrado, enfim, o mundo inteiro com muitas dificuldades. Aí o jurista pergunta, que tem a ver com este mundo, com essa crise do próprio mundo? Em geral, o direito sustenta a crise, o direito estrutura essa crise, tanto é que nós percebemos que até hoje muito dinheiro foi dado a esses grandes especuladores do mundo e pouco foi dado aos pobres do mundo. E tem gente que crê como solução que é preciso cortar os direitos do trabalhador, os direitos das pessoas mais humildes, justamente para passar aos grandes capitalistas. Aquele que está no campo jurídico tem que fazer essa reflexão. No momento de crise, para onde nós vamos? O Dr. Gélio, meu querido amigo, que aqui refletiu comigo sobre essas questões, e o Dr. Marco também, todos aqueles que estão nos vendo, a pergunta fundamental é: o que nós fazemos neste momento em que a crise se anuncia como tal? Nós, pelo contrário, vamos aumentar esta crise, ou seja, cortando aqueles direitos, cortando aquilo que é o mínimo para a vida social, ou pelo contrário, nós vamos tentar um outro modo de ser, uma outra forma de organizar a sociedade? Eu tenho esperança, eu penso que todos aqueles que estão nos vendo neste momento também possam compartilhar desta esperança. A sociedade é uma sociedade injusta. Milhões e bilhões morrem de fome, mas eu tenho esperança de que nós possamos transformar todas as circunstâncias sociais do mundo, até porque quem faz a sociabilidade do homem é o próprio homem. Se o homem puder ter meios de conhecimento e meios de luta e transformação, eu penso que a justiça é o nosso sonho, a nossa esperança. Concordo plenamente, doutor. Podemos perder tudo, menos a esperança. Nós vamos fazer uma segunda parada, mas você sabe, rapidinho nós voltamos já já. Aguarde, por favor. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV Jus. Entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, voltamos então com a ADV Jus, hoje recebendo a ilustre presença do Dr. Alisson Mascaro e também nosso companheiro Dr. André Géia, para quem a gente quer fazer um breve parênteses para que o Dr. Géia faça aí uma pergunta para o Dr. Alisson. Dr. Géia. Obrigado, Marco. Eu queria fazer uma provocação aqui para a gente tornar aí essa discussão até mais apimentada, né? Sim. Eu queria que o Dr. Alisson fizesse uma reflexão, uma breve reflexão, que eu acho importante, sobre a questão do legal e do justo. Nós vemos aí uma certa confusão de que tudo é legal e justo, e o Dr. Alisson tem uma visão muito importante e ímpar nesse ponto, que eu gostaria que ele discutisse aqui nesse nosso programa. Obrigado, meu querido amigo, professor Géia. É uma reflexão de fato importante. Quem está nos vendo neste momento, naquilo que aprendeu na vida, naquilo que ouviu dos outros, naquilo que muitas vezes leu pelos livros da faculdade ou no dia a dia da vida forense, ele imagina que justo é o que está na lei. Isso sempre foi ensinado para nós, isso é o jeito que no dia a dia as pessoas pensam. Quando eu digo de filosofia do direito, muitas vezes filosofia do direito é ler um livro, mas muitas vezes também é um jeito de ver o mundo, e as pessoas têm esse jeito de ver o mundo pela prática, pelo que escuta dos outros, etc. e tal. Nós pensamos que o legal é o justo. Para muitas ocasiões, para atos cotidianos, parece que sim. Se o prazo da apelação é X, nós apelamos em tal prazo de recurso. E para as questões cotidianas também se dá deste modo. Mas em muitos momentos nós pensamos grandes questões. Por exemplo, a escravidão no Brasil.
A escravidão no Brasil foi legal, estava na lei. Um ser humano, por ter uma pele negra, era escravo de outro ser humano. E aí nós perguntamos, é legal, mas é justo? Tem aí uma justiça? A morte dos judeus, 6 milhões de judeus, no genocídio nazista, também estava legalizada esta morte. Quando nós vemos hoje, por exemplo, toda vez que um povo, toda vez que uma sociedade busca fazer remédios, por exemplo, para curar uma doença, e ele não tem dinheiro para poder pagar as patentes, a propriedade industrial desse remédio, também milhares de pessoas morrem com a doença por conta do direito bloqueando tudo isso, do direito positivo. Aí vem a pergunta, será que o direito necessariamente é a justiça que está na lei? Disto aqui tem uma decorrência lógica? Eu penso que toda reflexão sincera, honesta, aquela que possa ser serena, tranquila e crítica, ela vai avançar em outro sentido. A justiça está mais além. A justiça não é necessariamente o que vemos hoje, até porque todos os que estão nos vendo neste momento já se depararam pelo mundo com uma sociedade que não é só ocasionalmente injusta, é uma sociedade estruturalmente injusta. Nos dias de hoje, enquanto 1% dos Estados Unidos tem 60% da riqueza dos Estados Unidos, o resto divide, esses 99% dividem 30% restante. Nós temos opulência e temos a África ainda hoje com milhões de pessoas morrendo de fome. Nós não podemos dizer que essa sociedade é justa. Justiça para nós tem que ser muito maior que isso. Justiça tem que levar a grandes outras indagações. A distribuição da riqueza, a distribuição da renda, a possibilidade das pessoas serem de fato fraternas, humanas, coabitarem a mesma terra, usufruírem das riquezas da terra, que o trabalho não seja explorado. Tudo isso é um sonho de justiça. Não necessariamente este sonho está sendo cumprido ainda com as instituições que nós temos. Portanto, é um sonho para pensarmos mais adiante e para lutarmos por ele. Doutor Géio, só nos resta assinar embaixo? Com certeza. Eu acho extremamente importante esse posicionamento do Dr. Alisson e que me leva cada dia mais a admirar a sua pessoa, a firmeza com que ele leva o seu propósito e que com certeza as resistências que ainda ele encontra, né, nessa batalha que é árdua. E nós, como até formadores de opinião, como professores, temos que mostrar aí aos nossos alunos e aos profissionais que estão entrando no mercado uma nova perspectiva. Só assim nós tornaremos realmente uma sociedade mais justa. Verdade, sem dúvida nenhuma. Doutor, eu gostaria de fazer um pouquinho uma volta e fazer a seguinte indagação para o senhor. Qual seria ou qual é a sua posição em relação ao pensamento jurídico crítico? Eu penso que crítica, que é uma palavra que nós usamos para muita coisa, eu uso inclusive nas minhas reflexões, nos meus livros, de um modo muito estrito. Sim. Porque a crítica pode ser qualquer coisa. Quando nós não gostamos de alguma coisa, nós dizemos, vou fazer a crítica a isso. Mas a crítica, no nosso sentido filosófico, teórico, para o direito, é algo mais profundo. Não é simplesmente uma opinião divergente. Pelo contrário, é uma busca de compreender, dentro da sociedade, todos os aspectos que envolvem esta mesma sociedade. Quando nós dizemos da sociedade contemporânea do seu direito, o direito não é assim por acaso. O direito está estruturado. Ou seja, o que é essa estrutura? O direito atende ao interesse do capital, da propriedade privada. As pessoas portam direitos subjetivos para poder também transacionar esses direitos. Observemos nós que o mundo é uma grande estrutura da mercadoria. A sociedade envolve tudo isso. E o direito também está envolvido nesses mesmos aspectos. Nossos valores religiosos, morais, culturais, o direito corresponde a eles, numa certa medida, para o bem, para o mal. Portanto, nós observamos que o direito se põe nesse quadro do jeito que ele se apresenta. Aí vem, então, as nossas grandes indagações. O que queremos, por que entendemos esse direito como tal? A crítica não pode ser a crítica pontual apenas, a isto ou aquilo. A crítica é estrutural. Por que a estrutura é esta? E volto a lembrar para refletirmos juntos. A sociedade tem essa estrutura, não é por acaso, mas também não é pela natureza, no sentido de que tem que ser assim e não pode ser de outro modo. Eu falei da escravidão agora há pouco. A escravidão perpassou séculos e milênios da história da humanidade. Um dia acabou. Portanto, tantas coisas que ainda nós temos no mundo, e muita gente diz, nunca vão ser superadas. Certas injustiças que nunca acabarão. Se lutarmos, um dia acabam. Com toda certeza. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Doutor André Géio, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve consideração. Eu realmente, cada vez que tenho a oportunidade de dividir um espaço com esse querido professor Alisson, querido amigo e grande jurista,
é sempre motivo de aprendizado, motivo de esperança, como ele é conhecido, o filósofo, o jurista da esperança, e realmente nos faz motivados a continuar nessa batalha, que vai nos trazer, com certeza, um espaço mais justo. Queria mais uma vez, Marco, agradecer a oportunidade do seu programa, com a audiência que a gente sabe que tem, e esse espaço aberto aos profissionais de direito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, doutor. Doutor Alisson. Doutor Marco, doutor Géia, meus queridos companheiros e amigos, é uma alegria neste momento falar a todos, falar ao público de Ribeirão Preto, da minha querida Ribeirão Preto, de toda a região do interior de São Paulo, e tenho certeza que também pelas ondas da internet para todo o Brasil e para todo o mundo. É uma alegria muito grande compartilharmos esse espaço. Numa cidade, numa região com tanto potencial, tanto dinamismo, é uma alegria ver uma reflexão de um espaço aberto como este do seu programa. Portanto, compartilharmos deste horizonte para mim é uma grande satisfação. Obrigado. Ok, nós refletimos essa alegria também com toda satisfação. Nós vamos ficando por aqui. O ADV Jus, você sabe, todo domingo às 12 aqui na NET. Acompanhe. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento. Quali-System Informática. Automação e serviços para a área do direito. A ARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto.